Peraí, gente, só um minutinho. Preciso ver aqui, acho que desconectou. Estão vendo aí? Estão vendo a minha tela? Sim. Impro. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre cinética química. A palavra cinética, ela é comum para vocês, certo? Sim. De onde vocês conhecem essa palavra? Física. Da física. Da física, muito bem. E na física, a cinética, ela determina o quê? Movimento. E a velocidade, né? Não é a velocidade? Isso. Certo? Muito bem. Então, olha só, na química, cinética também vai determinar velocidade, só que agora das reações químicas, ok? Então, olha só. Vou ampliar aqui. Cinética é a área da química que vai estudar a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar nessa velocidade. Então, observem só. Nós temos aqui esse esqueminha. Nesse esquema, nós temos, na cor vermelha, reagentes, ok? Reagentes na cor vermelha e produto na cor azul. Então, olha só, nós temos aqui um cronômetro, né? Mostrando o tempo para nós, ok? Então, no tempo zero, nós temos produto, de acordo com esse esquema? Não. Não temos produto. Isso, gente, olha, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, principalmente quando vocês vão analisar gráfico, tá? No tempo zero só tem reagente, não tem produto no tempo zero. Por isso que todas as bolinhas aqui estão na cor vermelha, ok? Olha só, passados, né, algum tempo, agora que a gente está aqui no tempo 20, olha o que aconteceu. O número de bolinhas vermelhas caiu drasticamente, né? Observa só. Tá vendo? Então, ou seja, a maior parte dessas bolinhas vermelhas se transformaram em bolinhas azuis, ou seja, os reagentes se transformaram em produto, ok? No tempo 40, observe que diminuiu ainda mais a quantidade de bolinhas vermelhas. Tudo bem? Então, isso daqui está representando o que para a gente? Uma reação química, certo? Em que os reagentes são consumidos, no caso aqui o reagente, que são as bolinhas vermelhas, o reagente é consumido para a formação do produto que está sendo representado na cor azul, ok? Então, o objetivo vai ser determinarmos a velocidade com que isso acontece, tá? Então, como é que a gente vai determinar essa velocidade? A gente pode determinar a velocidade em relação a um componente que participa da reação ou a velocidade da reação em si. Ok? Então, nós temos essas duas formas para determinação. E aí, o que acontece aqui, ó? Delta Q, esse Q é de quantidade. E por que está em módulo? Porque, olha só, observa aqui. O reagente, ele sempre é consumido. Okay? Então, se a gente fosse montar uma tabela, nós fôssemos montar uma tabela com a quantidade de bolinhas em relação ao tempo, né? E porque se você perceber aqui, ó, nós temos o delta. O que significa o delta? Variação, Bruno. Variação. E variação é sempre estado final menos estado inicial. Certo? Sempre estado final menos estado inicial. Então, olha só, concorda comigo? Se eu pegasse aqui, ó, estado final, no tempo 40, se eu fosse determinar a velocidade de 0 a 40, ok?
Se eu pegasse aqui a quantidade de bolinhas vermelhas e subtraísse, né, a quantidade final da quantidade inicial, vocês concordam comigo que esse número seria negativo? O Pro, Diga. desculpa interromper. É que o Yudi, eu acho que ele tá na sala de espera. Ele pediu pra você liberar ele. Peraí. Pronto. Então, o que vocês acham? E aí, seria positivo ou seria negativo se nós calculássemos aqui a variação da quantidade, ou seja, o final menos o inicial para o reagente, ok? Eu quero saber para o reagente. Então, estou falando das bolinhas vermelhas. Se nós pegássemos a quantidade final menos a quantidade inicial, esse delta seria positivo ou negativo? Positivo. Positivo, professora. Positivo ou negativo? Positivo. Negativo. Negativo, pro. Observe, olha só, quantas bolinhas vermelhas a gente tem? A gente tem pouquíssimas bolinhas vermelhas no estado final, ó. Certo? E no estado inicial, temos muitas. Ou seja, você está subtraindo um número grande de um número pequeno. O delta vai ser positivo ou negativo? Negativo. Positivo. Quem falou positivo? Identifique-se, please. Não precisa Porque ter pela vergonha. quantidade inicial menos a quantidade do reagente vai continuar positivo. Olha, presta atenção, a gente está falando de variação. Variação é sempre estado final menos inicial. Qual que é o estado final? É do tempo 40, certo? O tempo 40 foi o tempo final da reação, ok? Tempo inicial foi o tempo zero, ok? Então, estou pedindo para você fazer o seguinte, se é delta, é final menos inicial. Pega o número de bolinhas vermelhas que você tem no final e subtrai o que você tem no inicial. É isso que eu estou pedindo para você. Vai dar negativo. Deu para entender? É negativo, Vai pro, ser o desculpa, quê? é negativo. Entendeu? Vai ser negativo. Sim. Então, olha só, gente. Por que que existe esse módulo aqui? Esse módulo existe justamente por causa disso. Quando você tem quantidade negativa, né, a variação da quantidade negativa, quer dizer que você está falando do reagente. Por quê? Porque o reagente, ele sempre vai começar numa máxima. Tá? Por exemplo, olha, a gente poderia representar aqui, por exemplo, num gráfico. O reagente sempre vai começar aqui em cima, concentração máxima. E aí, o que vai acontecendo ao longo? Aqui nós temos concentração e aqui nós temos o tempo, tá? O que vai acontecendo à medida que o tempo vai passando? Ó, aqui é o tempo zero, ok? Então, você tem quantidade máxima. À medida que o tempo vai passando, você tem reagente se transformando em produto, ok? Então, qual é a tendência do reagente? É aumentar a concentração ou diminuir a concentração, ó, de acordo com o esqueminha que a gente acabou de fazer? Diminuir. Diminuir. É de diminuir, ok? Então, toda vez que o seu delta E ele é menor que zero, ou seja, ele é negativo, significa que você está falando a respeito de quem? Do reagente, aquele que vem antes da seta, certo? Ou seja, o reagente está sendo consumido, ok? Porque se nós falássemos em relação ao produto, observe, agora a gente vai falar sobre produto, tá? Produto tem no tempo zero? Sim ou não? Não. Não tem produto no tempo Não. zero. Então, eu não vou utilizar esse daqui, ok? Nós vamos falar, então, aqui, ó. Eu quero saber se o delta, né, da quantidade vai ser positivo ou negativo, ok? Então, você tem, ó, o tempo inicial vai ser 20 e o tempo final vai ser 40. Vai ser positivo ou negativo? Positivo. Todo mundo concorda? Todos concordam? Que vai ser positivo? Sim. Sim.
Muito bem, olha só. Se você observar, você vai perceber que você tem mais bolinhas azuis no tempo igual a 40 do que no tempo igual a 20. Então, o estado final menos o estado inicial, você tem maior quantidade no final do que no inicial. Então, aqui vai ser maior que zero, vai ser positivo. Certo? Ok? Tudo bem? Então, para evitar esse problema do reagente que sempre vai dar quantidade negativa, nós utilizamos o módulo. Ok? Então, você vai calcular em módulo para evitar que dê quantidade negativa. Se der negativo, o que você vai fazer? Vai considerar positivo. Tá? Então, vai ser o quê? Quantidade de reagente, ok? O módulo da quantidade de reagente, ou pode ser a quantidade de produto formado, vai depender do que o enunciado te pedir, ok? Então, reagente consumido ou produto formado pela variação do tempo. Aí, detalhe, essa quantidade de reagente pode ser dada em número de mols, por exemplo, pode ser dada em massa, grama, quilo, pode ser dada em volume, em litros, ok? O tempo pode ser dado em minuto, segundo, pode ser dado em hora, ok? A outra forma é a velocidade média, ou seja, você vai calcular a velocidade do composto, do participante, e vai dividir pelo coeficiente estequiométrico. Perceba, olha o sinal negativo aqui na frente, né? Negativo, por quê? Porque está falando do reagente, tá? E a gente já vai ver na prática isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, vou apagar aqui, para a gente refazer o cálculo, ok? Então, o exercício fala assim: consideremos a reação A mais B formando C mais D. E foi realizado no sistema fechado, e então foram coletados dados aí em 2 instantes para a quantidade de mols de C. Então, ele está falando do participante C. E aí, gente, deu problema aqui. Do participante C. Então, no tempo 1, 10 minutos, houve a formação de 2 mols, e no tempo 2, 20 minutos, houve a formação de 3 mols, ok? Então, olha só, então, a gente vai calcular a velocidade média dessa reação em relação ao componente C, então. Então, olha só, como a gente já sabe, variação é sempre estado final menos o inicial, ok? Então, fala para mim, qual dos dois aqui é o estado final? 2 mols ou 3 mols? 3. 3. Então, estado final 3 menos estado inicial 2, ok? Dividido pela variação do tempo. Então, a variação do tempo, nós temos T2, que é 20, tempo final, menos o tempo inicial, que é 10. Então, 3 menos 2, 1. 20 menos 10, 10. quanto é 1 dividido por 10? Quanto? 0,1. 0,1. 0,1. O que? Mol por, foi utilizado minuto. Então, mol por minuto. Ou seja, se C é produto, ele está sendo formado. Ou seja, fazendo a tradução disso daqui. A cada minuto, 0,1 mol de C é formado. Ok? Então, a cada minuto, 0,1 mol surge na reação. Tudo bem, gente? Ok? Aham. Difícil? Não. Super fácil, né? Exemplo 2 aqui, ó. Vou dar 1 minuto para vocês resolverem um exemplo, o exemplo número 2. Então, você tem aí uma tabelinha. Nessa tabela está mostrando o tempo e a formação, ou melhor, a reação de A formando B, ok? Então, olha, percebam, a quantidade de A está diminuindo à medida que o tempo vai passando. Então, no tempo 0, você tinha 100% de A, você tinha 100 gramas. Após 10 minutos, caiu para 70. Depois,
20 minutos, caiu para 50. À medida que A vai diminuindo, perceba que B vai aumentando, ok? Ou seja, o reagente está sendo consumido para a formação do produto. O que o exercício quer? Quer que você calcule a velocidade de consumo de A no instante de 0 a 10 e a velocidade de aparecimento, ou seja, de formação de B no intervalo de 10 a 20. Tudo bem? Ok? Posso voltar para a tabela? Então, ó, são duas coisas que você vai fazer. Primeiro, calcular a velocidade de A no intervalo de 0 a 10 minutos e depois a velocidade de B no intervalo de 10 a 20 minutos. Ok? Ó, voltei para a tabela. 1 minuto para vocês. 1 minutinho. Professora, Diga, querida. quando eu sei que eu vou usar na fórmula aquela que tem coeficiente, o exercício pede? Pede, você vai perceber. Eu já vou fazer uma. Ah, tá bom. Pronto? Não? Prontinho? Podemos? Temos criança. Vamos lá? Sim. Sim? Muito bem. Então, vamos lá. Então, ele quer saber a velocidade média em relação a A e em relação a B. Velocidade de consumo e velocidade de formação. Então, vamos lá. Primeiro A, de 0 a 10 minutos. Então, vamos aqui na tabelinha. De 0 a 10. Então, aqui nós temos o estado final e aqui o estado inicial, certo? Então, qual é a massa no estado final? Quanto, gente? 70 pro. Isso, então, módulo de 70 menos. Voltando aqui. Menos 100 sobre, aí nós temos o estado, o tempo final menos inicial, 10 menos 0. Então, 70 menos 100 é igual a Menos 30. Isso, como está em módulo, a gente vai considerar positivo. Sobre 10, quanto é 30 dividido por 10? 3. 3 gramas por minuto. Ou seja, a cada minuto, 3 gramas de A são consumidos. Ok? A cada minuto, 3 gramas de A se transformam em B. Ok? Agora, a velocidade de B no intervalo de
10 a 20 minutos. Então, a gente volta aqui. Então, a gente vai fazer 50 menos 30. Ok? Então, 50 menos 30 sobre 20 menos 0. Então, 50 menos 30 é igual a 20 sobre 10. Quanto é 20? Comprou, é 20 menos 10. Oi? A Alice colocou 20 menos 0. Ai, 10, desculpa, perdão. Isso mesmo. Então, olha, 20 dividido por 10. 2. Isso aí, 2 gramas por minuto, ou seja, a cada minuto 2 gramas de D é formado. Ok? Difícil, gente? Difícil? Não. Não, pronto. Uso? Não? Muito bem. Esse daqui, um exercício que já mostra um gráfico, ok? E só gostaria que vocês me dissessem, esse gráfico aí é gráfico de consumo ou é um gráfico de formação de produto? Consumo de reagente ou formação de produto? Analisa. Formação de produto. É formação de produto? É. Tem certeza? Analisa. O que está acontecendo aí? Ó? Você tem o tempo 0, analisa. Essa curva aí está ascendendo ou está descendendo? O que está acontecendo com ela? Descendendo. Então, o que representa esse gráfico? Consumo de reagente ou formação de produto? Consumo de reagente. Consumo de reagente, né? Olha só. Você percebe que no tempo igual a 1, você tem a concentração lá em cima, uma concentração máxima. À medida que o tempo vai passando, o que aconteceu com a concentração? Aumentou ou diminuiu? No tempo igual a 5? Diminuiu. Diminuiu, ou seja, esse composto está sendo consumido, ok? Então, o enunciado diz o seguinte: analise esse gráfico em que está representada a variação da concentração de um reagente em função do tempo em uma reação química. Então, o exercício pede: considerando-se as informações desse gráfico, calcule a velocidade média de consumo desse reagente no intervalo de 1 a 5 minutos, ok? Então, no intervalo de 1 a 5, o que a gente tem aqui, ó? Qual é o estado final, qual é o estado inicial? O final é 0,100 e o inicial é 0,900. Então, o estado final, qual é a concentração? 0,1, certo? Está aqui, ó, número tempo igual a 5, que é o tempo final, concentração 0,1. E tempo igual a 1 minuto, concentração igual a 0,9, certo? Então, olha só, 0,1 menos 0,9, 0,8, ok? Tempo final menos tempo inicial, 5 menos 1 é igual a 4. 0,8 dividido por 4, então nós temos 0,2 mol por litro vezes minuto. Ou seja, a cada minuto a concentração vai cair em 0,2 mol por litro, ou seja, serão consumidos. Tudo bem? Tudo bem, crianças? Sim, pronto. Sim. Muito bem. Olha só. Aqui, continuando aqui com o conteúdo, nós temos a teoria das colisões, que é um fator importante para que haja a reação química, tá? Então, nós temos aí H2 reagindo com I2, que deveria formar 2 de HI, ok? 2 mols de HI. No entanto, olha só, o que está acontecendo aqui? Houve reação? Observa aí depois da seta e me diz se houve reação. Não.
Não houve reação. Por quê? Olha só, a gente acabou de estudar termoquímica, né? Nós vimos o seguinte, que para que haja uma reação química, você precisa quebrar as ligações, certo? Quando a gente falou sobre energia de ligação, a gente viu o quê? Que a gente precisa absorver energia para que haja quebra da ligação dos reagentes, aí os átomos se rearranjam formando produto. Não foi isso que a gente viu? Foi? Aham. Olha só, observa aqui. Então, aqui você tem a representação do H2, ok? Na cor cinza, e a representação do I2 na cor verde. Gente, seguinte, para que as ligações sejam quebradas, você depende de alguns fatores. Primeiro, é que a orientação com a qual as moléculas vão se chocar tem que ser favorável. Então, olha, imagine você, a ligação entre as moléculas do H2, elas estão aqui, ó, nesse ponto, ok? Entre uma bolinha e outra. No I2, estão aqui, ó, certo? Então, imagina, essa molécula vai se chocar nessa orientação, vai se chocar aqui, vai se chocar aqui. Você vai quebrar a ligação? Não. Sim ou não? Não, prof. Não. Não. A orientação delas é desfavorável para quebra, ok? Elas não estão se chocando de uma maneira efetiva, a fim de que se quebre a ligação e forme produto. Então, aqui, olha, não vai ocorrer reação química. Por quê? Porque a colisão não tem orientação favorável, ok? Aqui, ó, observe. Então, entre as moléculas de H2 dessa reação, ó, a ligação está bem aqui. E o I2 está aqui. Okay? Então, elas vão se chocar dessa forma, ó, nessa orientação, ok? O que vocês acham? Esse choque vai quebrar a ligação? A orientação está favorável, sim ou não, para a quebra? Sim. Sim, prof. Sim. Ok? Enquanto aqui, ó, está batendo na lateral das moléculas, né? Não está batendo exatamente onde tem a ligação e não vai ocorrer a reação, aqui já está favorável, né? A forma como elas se chocam de maneira que a ligação é quebrada e aí você tem os 4 átomos isolados para a formação depois do HI. Okay? Então, uma das condições para que haja reação química é que a colisão ocorra com uma orientação favorável. Okay? Outro fator importante, além da orientação, é a energia, né? Você precisa de uma energia mínima para conseguir quebrar essas ligações, porque não adianta elas estarem numa posição favorável, mas se chocarem de uma forma fraca, com uma energia baixa. O que vai acontecer? A ligação não vai romper, ok? Então, além disso, nós precisamos de uma energia mínima necessária para que haja quebra. Então, aqui, ó, observe, a posição de AB e XY é favorável, sim ou não? Observa, a posição está favorável, ó, a ligação está aqui, nesse a ligação está aqui. Vão se chocar, ó, dessa forma. Então, sim, né? A posição é favorável. E aqui, ó, isso aqui está representando, essa cauda está representando a energia com que essas moléculas estão se chocando, ok? Essa energia a gente vai chamar de energia de ativação, ok? Então, energia de ativação é a energia mínima necessária para a quebra da ligação, ok? Então, se a energia é suficiente, vai haver a quebra da ligação e nós teremos os átomos separados, ok? Separados. Então, nós teremos o A separado do B, o X separado do Y, ok? E aí, o que vai acontecer? Eles vão tomar um rearranjo diferente, ok? Esse estado em que eles estão separados, nós vamos chamar de complexo ativado,
ok? Então, quando as moléculas se chocam numa condição, numa orientação favorável, com uma energia mínima suficiente, tá? Com uma energia de ativação suficiente para quebra, você tem a formação do complexo ativado. O complexo ativado é um composto instável, ok? Por que instável? Você vai ter os átomos isolados. E a gente sabe que os elementos, para ficarem estáveis, o átomo, para adquirir estabilidade, ele precisa fazer ligação, certo? Então, como eles estão isolados, eles são instáveis e intermediários. Por quê? Porque daqui vai haver a formação do novo produto, ok? Ou dos novos produtos, no caso aqui, que foi o AX e o YB, ok? Então, olha só, nós temos reagente, que após a quebra forma complexo ativado, que é um composto intermediário que depois vai formar produto. Tudo bem até aqui? Tudo pronto. Tudo bem? Ok. Então, muito bem. Olha, uma parte muito importante, muito cobrada, é tudo isso que a gente acabou de falar, mas aplicada a diagramas, tá? Então, observem só. Nós temos aqui um gráfico de uma reação química qualquer, ok? Nós temos aqui neste eixo, nós temos a energia, que poderia ser em quilojoules, joules, ok? Quilocal. E aqui, caminho da reação pode ser representado pelo tempo, tá? Se eu perguntasse aos senhores se este gráfico é endotérmico ou exotérmico, o que os senhores me diriam? Endo ou isso? Dá para responder? O gráfico está dando informações suficientes para você conseguir responder essa pergunta? Gente, isso sempre cai, viu? O que vocês acham? Eu posso determinar se esse gráfico está representando reação endotérmica ou exotérmica, sim ou não? Sim. Sim, prof. Acho que sim, prof. Sim, como é que eu faço? E qual o raciocínio que eu tenho que ter nessa hora para determinar se ele é exotérmico ou endotérmico? Se está absorvendo energia ou liberando energia? O produto ele é menor que o reagente. Como é que é, Gabi? A linha do produto ela está abaixo dentro do reagente. Opa! Ai, professora, eu não consigo enxergar isso que a Gabriela acabou de falar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar valores, tá? Eu vou colocar, então, aqui, ó. Aqui eu sei que é 0, né? Aqui vai ser 0, então aqui eu vou colocar 10. Aqui eu vou colocar, 40. E aqui eu vou colocar 100. Ok? Tudo bem? Só para a gente entender. Como é que eu faço para determinar, de acordo com ΔH, qual a expressão que eu utilizo para determinar se um processo é endotérmico ou exotérmico? Produto menos reagente. Como? Produto menos reagente. Perfeito. Então, entalpia de produto menos entalpia de reagente. Então, nós temos aqui o nosso HP e aqui nós temos o HR, certo? Então, HP é igual a 10, ok? E o HR é igual a 40. Então, 10 menos 40, qual é o valor do ΔH? 30. Menos 30. 30? Menos 30, ou seja, ΔH é menor que 0. ΔH menor que 0 é processo endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. É o quê? Exotérmico. Exotérmico, perfeito. Ok? Então, esse gráfico está representando uma reação exotérmica, certo? Então, é só você fazer HP menos HR, ponto final, tá? Agora, se o exercício perguntasse, então a gente já sabe que é ESO, se o exercício perguntasse qual é o valor da energia de ativação, ou seja, a energia necessária para quebrar as ligações do reagente. Analisa aí.
Qual é o valor da energia de ativação? O que vocês acham? Sim? Ah, não. 40 pro. 40? Olha só, gente, seguinte. Toda vez que você vai determinar a energia de ativação, você sempre vai partir da base do reagente, ok? É sempre da base do reagente. Por quê? Porque a energia de ativação é a energia necessária para quebrar as ligações de quem? Do reagente, ok? Então, você vai da base do reagente até o pico, ok? Até o pico. Então, a energia de ativação vai ser o estado final menos inicial, energia final menos inicial. Então, a gente vai falar 100 menos 40. Qual é o valor da energia de ativação? 60. 60, ok? Tudo bem? 60. Ô, Ah, professor, Quilojoules pensa ali, nisso, né, 60 quilojoules. Diga, querida. Repete. nesse exercício, assim, tem um exercício, na página 42, o 8, está perguntando qual que é maior. Então, nesse caso, para poder saber, eu poderia fazer uma linha no produto, aí ver da ponta da parábola e vir para baixo, assim? Poderia fazer ou só pode contar com reagente? Tipo, a linha do produto não conta. Mostrar o de baixo, olha só. Sempre na base do reagente. Sempre. Energia de ativação, sempre a base do reagente. Okay? Não importa se o produto está aqui em cima, não importa, porque a energia de ativação é para quebrar ligação do reagente. Okay? Então, independente do seu gráfico, você sempre vai pegar a base do reagente. Tá? Ok? Tudo bem? Tá bom, uhum. Tá? Então, energia de ativação aqui, nesse caso, seria 60. E se eu perguntasse para vocês a energia do complexo ativado? Onde é que está o complexo ativado aí no nosso gráfico? Onde Não é que sei. ele está? Onde ele está localizado? Não sei. No pico, né? Ele está sempre aqui, ó, no pico, ok? Ou seja, você tem o reagente, ele recebe a energia necessária e se choca, né, com colisões efetivas, ou seja, aquelas que quebram a ligação, e aí o que acontece? Você tem os átomos isolados, separados, formando o complexo ativado. Qual é a energia no complexo ativado? Sim. Igual a 100. Tudo bem? Uhum. Ok? Então, ó, agora falem para mim aqui em relação a esse. Eu perguntasse para vocês me diriam, um processo aqui é endotérmico ou exotérmico? Endo. Por quê? Porque o reagente está embaixo do produto. O reagente tem entalpia maior ou menor? Maior que 0. Aqui, ΔH vai ser maior que 0. Então, o processo é endotérmico, ok? É só avaliar, ó, HP menos HR. Observar, o produto tem entalpia maior do que reagente, então vai ser positivo. E se eu perguntasse em relação à energia de ativação, qual é o valor da energia de ativação? $90? É uma afirmação. Uma afirmação. Então, você vai fazer o final, né? O pico aqui menos a base. Então, 120 menos 30 seria 90. Perfeito. E se eu perguntasse a energia do complexo ativado, o que vocês me diriam? 120. 120. Certo? Tudo bem? Difícil? Super fácil, né? Okay? Tudo bem? Sim. Aisum? Muito bem. Então, olha só.
Vamos fazer agora, neste momento, o exercício número 5 da página 41 da apostila, ok? Exercício número 5 está pedindo para calcular a velocidade média no intervalo de 1 a 3 minutos para a formação de W, ok? Então, 1 minutinho para vocês. Esse exercício está na página 41 da apostila. 1 minutinho. Pronto? Sim, Pro. Sim? Muito bem. Então, vamos lá. Então, o exercício pediu para nós determinarmos a velocidade média no intervalo de 1 a 3 minutos, ok? Então, de 1 a 3 minutos, nós temos aqui, ó. Esse é o intervalo, certo? Então, a velocidade média vai ser igual. Qual é a conta final? Concentração final, 1,4 menos a inicial, 0,6. 0,6 dividido por tempo final menos tempo inicial, certo? Quanto é 1,4 menos 0,6? Menos 0,8. Então, 0,8, 3 menos 1. 2. Quanto é 0,8 dividido por 2? 0,4. E mol por litro vezes minuto. Ou seja, Ô, professora, a cada... Querida. essa unidade de medida, tipo, caso a gente não coloque, é considerada errado? Olha, você sempre precisa colocar a unidade, né? Pelo menos no final da conta. Mas por quê? Você está sentindo dificuldade? É, porque eu coloquei só mol por minuto. Eu não coloquei esse mol vezes litro. Aí eu errei. É porque, assim, nós estamos... o minuto é mol por litro, no caso seria por minuto. Entendeu? Tá bom. Seria por minuto, ou seja, é a concentração por minuto. Como os dois estão no denominador, tá? Então a gente coloca vezes minuto. Ou a gente poderia escrever assim, ó. Mol vezes litro elevado a menos 1 vezes minuto elevado a menos 1. Mesma coisa. Certo? Ok? Então é porque esses dois aqui, ó, eles estão no denominador. Ok? Tá bom. Tá? Mas o que mais importa é que você saiba interpretar isso, né? Que a cada minuto 0,4 mol por litro é formado. Tá? Agora eu quero que vocês, por gentileza, resolvam o exercício número 9. Exercício número 9, que é um exercício que vai trabalhar justamente essa parte que a gente acabou de falar a respeito dos gráficos, ok? Um minutinho. Um minutinho.
Pronto? Pronto? Ainda não, Pro. Ainda não? Mais um minutinho. Temos? Terminaram? Sim, Pro, pode ir. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, ele pergunta, ou melhor, ele afirma, né, na letra A, é a reação endotérmica. Se a gente fizer HT menos HR, o ΔH vai ser positivo? Sim ou não? Não. Não, né? Vocês fizeram menos 110,8 menos 53 menos 53,4. Quanto deu o valor do ΔH? Menos 64,2. 64,2. Ou seja, então a primeira é errada, certo? Porque deu valor negativo, ou seja, um processo exotérmico, não endotérmico. O ΔH da reação é menos 242? Não, a gente acabou de calcular. A energia de ativação é 352,9? Como é que eu determino a energia de ativação? Vou pegar aqui, né, a base, reagente, até o pico. Então, eu vou fazer 242,1 menos 53,4. E jamais que essa diferença vai ser de 352,9. Então, essa também está errada. A reação libera 164,2 quilocal de energia? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, né? Que foi o que a gente calculou aqui, ó. Ok? ΔH menos 164,2. Menos quer dizer que houve liberação de energia. Então, a resposta certa seria a letra D. Ok? Então, crianças, olhem só. Nosso tempo já acabou. Mas eu quero que vocês façam, então, os exercícios da atividade, tá? Da página 41 e 42. Assistam ao vídeo, ok? Vocês vão ver a resolução de mais um exercício do caderno de atividades, tá? Então, assistam ao vídeo que está lá no Google Class. Vocês vão ver a resolução desse daqui, tá? No caderno de atividades. E na próxima semana, então, a gente trabalha mais esse assunto. Ok? Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Não. Muito bem. Então, meus amores, fiquem com Deus, tá? Boa aula para vocês e a gente se vê na próxima semana, tá? Beijo, Pro. Beijo. Tchau, Pro. Tchau, querido.